E hoje o que a gente vê aqui na cidade de São Paulo é que a gente precisa de muitas políticas públicas para a moradia. Acho que a pandemia, né, agravou muito a situação. Muita gente foi morar na rua. Como o senhor enxerga hoje em dia essas políticas públicas? O que falta na cidade? Então, eu acho que voltando um pouco da nossa história, só para dizer da moradia aqui no centro, né, por exemplo. Então, ali na Moca, naquelas lutas lá de moradia, a gente desenvolveu a bandeira de luta que trabalhador devia morar no centro ou nas áreas urbanizadas, né? Porque lá o movimento conquistou moradia em 84, mas eles conquistaram uma terra lá na Zona Leste, né? Tiradentes, Guaianazes e tal. Mas eles moravam nos quintais da Moca e eles queriam trabalhar perto da fábrica. Então, ali nós desenvolvemos a bandeira de luta de moradia nas regiões urbanizadas, e especialmente no centro da cidade. Então, em 96, o nosso grupo acabou trazendo essa luta de moradia para o centro, né, para a moradia no centro. A questão da moradia, ela tem uma base estrutural, né? Eu tenho alguns estudos aqui. Estrutural é o seguinte: à medida que o salário cai, né, diminui, o trabalhador ele fica sem a condição de conquistar a moradia ou de pagar até o aluguel, né? Porque o salário cai, ele tem essa dificuldade, mas também o aluguel aumenta. Né? Assim, a gente tem algumas estatísticas que, por exemplo, se a inflação é 300, em 10 anos o aluguel aumenta 600%. Então, você tem esses dois fenômenos que faz com que o trabalhador não tenha acesso à moradia. E daí a explicação, inclusive, de que eles migram, né, das regiões urbanizadas. Quando chega benefícios numa região, como a moradia fica muito cara, o aluguel fica muito caro, migra para regiões ou para áreas de risco, ou favelas e tal. Então, esse fenômeno, ele se agrava com a ditadura militar. Eu tenho um texto aqui, que chama 50 anos da ditadura militar, e que a gente aponta isso, né? Você tinha em São Paulo, no golpe de 64, você tinha 1% de favelado. Hoje você tem 11 ou 12% de pessoas morando em favela. Então, essa questão da moradia, ela se agrava assim: o salário cai, né? O preço dos imóveis aumenta, o aluguel aumenta e o trabalhador fica sem onde morar. Então, você precisa muita política pública, porque o trabalhador de baixa renda, que agora teve discussão no plano diretor, ele só vai acessar a moradia com a política pública. Hoje é assim. No mercado, ele não consegue acessar a moradia. E vocês viram que ontem saiu o dado, que você vê, é um contraditório, né? São Paulo tem 590 mil domicílios, né? Que é apartamentos e casas vazios. Então, não tem falta de moradia, tem falta de salário. Né? Não tem condição, Condição do trabalhador acessar o mercado, né? Mas hoje, nas condições atuais, é necessário muita política pública habitacional e especialmente na região urbanizada. Não vale ir fazer moradia lá profundo, é colocar o trabalhador longe do mercado de trabalho, longe de escola, longe de saúde, longe de tudo. Então, a nossa bandeira principal, né, que a gente está nesse momento trabalhando, é para que moradia seja feita nas regiões urbanizadas, né? Eu, para pegar o mote do plano diretor, eu falo que é no miolo da cidade, mas, ou dentro dos eixos, ou dentro do raio, né? Porque hoje, quando se fala em moradia, se pensa que o trabalhador tem que morar lá longe.